Shalom, escolhido de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos se multipliquem. Glória a Deus, graças a Deus. Agradeça, Senhor, por mais um dia de vida. Mais um dia de vida que Ele lhe concedeu perante a presença gloriosa dEle. É um privilégio servir ao Senhor. Então agradeça a Ele em tudo que você pode, né? Porque Deus é bom o tempo todo e tudo que Ele faz para nós é para o nosso bem. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vim com uma palavra que está lá em Tiago, capítulo 5. Vou ler o versículo 19 e 20, que diz assim: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, né? Palavra de Deus, e o outro fizer voltar para o bom caminho, lembrem disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Glória a Deus. Quando a pessoa fala se desviará da verdade, né? O que seria desviar da verdade? Desviar da palavra, né? Não está de acordo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Quando a gente não está de acordo com a verdade de Deus, nós estamos aqui em pecado. E quando a gente está em pecado, nós estamos o que? Separados de Deus, né? Então, eu penso assim, parece que tipo uma ligação, né? Entre o céu e a terra. O homem Deus fica ligado, né? Quando tá andando sobre a verdade, sobre a palavra. Mas se a pessoa ela cai em pecado, é como se desconectasse. E daí a pessoa fica aleatória. Começa a fazer coisas que não fazia, né? Ela fica sob o comando da carne. E a carne, né? Anda de acordo com principados e potestades, né? Porque a carne é desse mundo, não vem de Deus. Então, quando a pessoa cai em pecado, ela se desliga, ela desconecta de Deus, né? E ela tem o quê? Uma morte. Então, quando a palavra ela fala, né? Voltará, salvará do caminho, salvará da morte esse pecador. Então, ela fala da morte espiritual, né? Não da morte. Ai, morrer. Ai, não sabe se foi céu ou inferno. Não. Morte espiritual, né? Então, a morte espiritual é quando a gente desconecta de Deus, que é o pecado, né? Às vezes a gente tá aqui com Deus, né? Ligado no Espírito Santo, no mundo espiritual. Do nada, parece que você fica assim, meio perdido, não escuta mais a voz do Espírito Santo, não tá sensível, começa a ter medo, né? A gente começa a ter medo, começa a ficar sem paz no coração. Porque como a gente entende que a presença de Deus está conosco, a paz, né? Quando a gente entende, né, escuta uma palavra de Deus, aí a gente dá aquela paz no coração, né? Então a gente o que? Volta a se conectar com Deus. Porque a gente tá com paz no coração. Quando a gente perde a paz, tá com medo, tribulado, a gente já tá fazendo coisas que não tem nada a ver com o caminho que Deus mandou, né, fazer. A gente teve uma morte espiritual. Olha essa palavra, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 15. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte espiritual. Então, a gente tem o que? Vigilância, né? Vigilância, porque a morte espiritual, se desconectar de Deus, às vezes vai começar a fazer coisa que não é da vontade de Deus. E você vai começando a ficar perdido. Você fica cego, né? Porque quando você não tem direção, você está cego. Você só está indo pela vontade da carne. E olha o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 17. Menos
da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que vocês comerem, certamente morrerá. Isso era Deus falando com Adão e a Eva, para não comer do fruto do bem e do mal. Então, tipo, quando ele falou, pois no dia que vocês comer, certamente morrerá. Morrerá? Eles morreu? Não, eles morreram o quê? Espiritualmente. Porque daí Deus depois aparece lá no jardim e fala, onde você está? Né? Pergunta para Adão. E ele estava escondido, né? Porque ele comeu do fruto, né? E caiu em pecado. Então entenda, quando Deus fala onde você está, já perdeu o contato. Perdeu o contato, já sumiu. Então, é através do quê? Do arrependimento. Porque o Espírito dá vida, né? O Espírito Santo, ele dá vida. E quando o Espírito Santo sai, ele morre. Aí o nosso corpo morre. Não serve para nada, né? Quando a palavra fala, sai-lhes o Espírito e torna ao pó. Então, já não presta para nada. João capítulo 8, versículo 51. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Que ele fala jamais verá a morte espiritual. Então você tem que estar o quê? Com a palavra aqui, ó. Andar sobre a palavra. Para você carregar a presença de Deus. Não dá para carregar a presença de Deus andando na carne, né? Fazendo coisa que a carne quer. Tem que, ó, vigilância, fechar as brechas, deixar que a palavra permaneça em você, né? Querer que a palavra permaneça. Porque quem, né, tem vida com o Espírito Santo, sabe como é a alegria, a paz, o amor. A gente não quer viver fora da palavra, a gente quer viver dentro, né? A gente quer viver aqui, ó. Não, eu vou viver na paz, eu vou viver vivo com Deus. Então, jamais verá a morte. Então, guarde a palavra de Deus no seu coração. Queira andar sobre a palavra. Se arrependa dos seus pecados, né? Romanos capítulo 8, versículo 13 diz assim: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus você matarem suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então a gente tem que matar nossa carne todos os dias. É uma guerra. Todos os dias. Matar a carne é uma guerra. Difícil? É, por isso que a gente tem que ter que vigilância, né? Evitar algumas coisas, né? Porque tem que colocar ali, ó, prioridade. O que é prioridade na sua vida? Será que tá sendo Deus? A presença de Deus? A palavra de Deus? Será que tá sendo isso? Né? A gente tem que ver as nossas prioridades. Porque uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, cego, vai andando, não sabe para onde tá indo. E que nós que temos a graça, temos que ter a direção, temos que ter a orientação do Espírito, aonde a gente vai ter que ter o discernimento, tem que estar aqui, ó, ligado. Que se desconectar, já era. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, a única coisa que gera vida, né? A vida que você sente vivo, você tem discernimento, né? É com a presença de Deus, né? E a paz, né? Quando a gente encontra a paz, às vezes a gente tá aflito por causa de uma coisa assim, uma situação, a gente ouve a palavra de Deus ou a gente lê, dá aquela paz no coração. Que saiu o mal e entrou a presença de Deus. E a gente lê ali a palavra, dá aquela acalmada no coração, aí vem a paz. É porque é a presença de Deus. Então entenda, né? A morte espiritual. Por que a morte espiritual? O que gera vida? A gente tem que estar vendo o que está sendo prioridade na sua vida. Será que é Deus? Será que é a vontade da carne? Não tem como andar na carne e andar
e ter a presença do Espírito, ter discernimento espiritual, né? Então por isso que aqui, ó, andar certinho perante a palavra, guardar a palavra aqui, para que a gente não tenha morte espiritual. Glória a Deus, graças a Deus. Quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa, que a gente possa aprender, Senhor. E que a gente não guarde as tuas palavras, Senhor, no nosso coração, para que a gente não venha pecar contra ti e não tenha morte espiritual, meu Pai. Não nos deixe, Senhor, na morte, mas que a gente viva e tenha paz no coração, porque a gente tem a certeza daquilo que a gente espera, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.